Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia para nos dirigir o estudo sobre o amor e a justiça de Deus. Você é o nosso convidado, estudo número 10, regras de engajamento. Tiago, o que é isso? Regras de engajamento? Nós vamos descobrir hoje, não é mesmo? Estamos de volta aqui com o nosso vídeo tradicional. Ele já é gravado, não é ao vivo, né? Ficamos com a qualidade de vídeo e de áudio melhor. E eu gostaria também de responder às perguntas que foram feitas nos comentários do vídeo 9. Muitas perguntas interessantes estão relacionadas com o estudo de hoje e, quem sabe, pode ser a pergunta que você fez, pode ser o seu comentário. Eu tenho aqui o Leonardo Pires. Que mensagem maravilhosa, Tiago. Busquei na descrição e não há nenhuma informação sobre quem é você, nem de onde você é. Poderia me informar? Mas é claro, meu amigo, eu me chamo Tiago Stabno Helker. Eu sou casado com a Fernanda Ursulino Carneiro. Eu nasci no Espírito Santo, me criei no Espírito Santo. A Fernanda é do Ceará, natural de Fortaleza. Hoje, nós moramos no Espírito Santo e desenvolvemos aqui, gravamos os vídeos, a editora Luz do Mundo, é tudo no Espírito Santo. Nós temos 4 filhos, Benjamim, Radassa, Tamar e o nosso bebê Judá. Por muitos anos eu fui primeiro ancião da Igreja Adventista, sou ancião ordenado, Fernanda sempre trabalhou com o departamento de música, mas atualmente nós estamos mais envolvidos aqui no canal, respondendo a todos na editora Luz do Mundo. E como profissão, muitos pensam que eu sou pastor, mas esclarecendo, eu não sou pastor. Eu já fiz teologia, gosto de estudar a Bíblia, estudo a Bíblia desde criança, prego na igreja. Primeira vez que eu preguei, eu acho que eu tinha 10 anos de idade, mas hoje eu trabalho como oficial de justiça na Justiça Federal do Espírito Santo. E dirigimos aqui esse ministério, que hoje já tem nome, já está registrado, se chama Associação Missionária Adventismo Vivo, tá bom? Depois eu deixo, Leonardo, depois eu deixo ali os dados CNPJ para você nos conhecer mais. E daqui uns dias vamos lançar o nosso site. Muitas surpresas para 2025. Negócio que, né, a gente vai fazendo nas nossas horas vagas, no domingo, nos feriados. Vamos lá. Natácia Pereira Mira. Tiago, uma dúvida surgiu em minha mente. Não sei se poderá ser respondida em nosso tempo. O conflito entre Deus e o diabo teve início antes da criação, certo? Porque Deus lançou o diabo bem onde criou um lugar perfeito para vivermos. Sim, nós responderemos, não nos comentários porque não haveria espaço, mas responderemos aqui no vídeo, Natácia. Veja só esse nosso gráfico. Temos aqui uma linha do tempo e o conflito iniciado no céu. Quando? Não sei, no princípio. Lúcifer era residente no céu, como nos atesta Isaías 14 e Ezequiel 28. E ali, Apocalipse 12 diz que houve guerra no céu. Quando? Há muito tempo. Não sabemos quando, mas estudamos isso na semana passada. E agora, houve guerra no céu. O que aconteceu depois? Satanás e seus anjos são expulsos. É importante o texto de Judas, verso 6. Porque, respondendo à sua pergunta, quando Lúcifer é expulso do céu, ele não é lançado para o planeta Terra. Então essa impressão que você e outros perguntaram aqui, ela não se confirma. Judas, verso 6, nos diz que os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia de Deus. Eles foram expulsos do céu para as trevas, apenas para fora do paraíso, ok? E puderam vagar pelo universo, procurando um local para a sua base, para continuar a rebelião.
não mais se achou o seu lugar no céu, né? Ele foi expulso do céu. Porém, o que acontece depois? Fora do céu, temos um outro texto aqui importante. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O que é esse inferno aqui? Muitos pensam que é aquele fogo no interior da terra, com lava de vulcão. Não é isso. A palavra grega utilizada aqui é tártaro, ou seja, é um local de trevas. É como se fosse uma salinha de castigo. O céu é o lugar de luz. Pedro utiliza uma imagem conhecida na época, onde os titãs, né, que fizeram a briga com os deuses, lá no Olimpo, os titãs foram presos no Tártaro, né, em correntes no Tártaro. Pedro usa essa mesma linguagem, olha, eles estão no Tártaro. O Tártaro não é um lugar de fogo, é um lugar de trevas, é o lugar onde o prisioneiro aguarda o castigo final. Então, não necessariamente Lúcifer foi lançado para o planeta Terra. Ele talvez tentou a sua tese de rebelião contra Deus em vários outros planetas habitados. Habitados por quem, Tiago? Por criaturas de Deus. Okay? Porém, apenas no planeta Terra que ele encontrou eco, que ele encontrou seguidores, Adão e Eva. Veja só, a queda de Adão, registrada ali em Gênesis 3, em 2 Pedro, em João 16, fez com que Satanás tivesse novamente acesso ao céu. Como assim? Adão não era o representante deste planeta? Então, quando havia a reunião de líderes, quem ia ao céu? Adão. Mas como Adão foi enganado, aliás, a mulher foi enganada, né? Adão comeu fruto consciente, sabendo o que iria acontecer. Ele oferece o domínio deste mundo à serpente, a Satanás, a Lúcifer. E então Lúcifer passa a ser o príncipe deste mundo. E ele então tem acesso ao céu. Onde que vemos isso? Na história de Jó. Vamos estudar hoje. Lúcifer, ele com os representantes da terra vai lá no céu reclamar de Jó. E aí Deus pergunta para Lúcifer, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Então Lúcifer, agora, ele não só estava no planeta Terra, como ele era o líder, o príncipe deste mundo, o representante deste planeta nas cortes celestiais. E então, chegamos à cruz, à morte de Jesus. E agora Lúcifer é novamente expulso do céu. Vamos ler esse texto, Apocalipse 12, verso 9 a 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então a pergunta da nossa aluna da escola sabatina é: por que quando Lúcifer pecou no céu, ele foi expulso para a terra? Talvez ela tinha esse texto aqui em mente. Eu só coloquei em ordem cronológica para que vocês possam entender que isso aqui aconteceu após a cruz. É a sequência lógica de Apocalipse 12. Viu uma mulher vestida de sol para dar à luz, aí o dragão que estava esperando a criança para nascer, a criança nasceu, a mulher fugiu para o deserto, mas a criança foi arrebatada para o céu, ou seja, Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Depois disso é que acontece a guerra no céu. E Lúcifer e os seus anjos são expulsos novamente do céu. Por que novamente? Porque após a queda de Adão, eles já tinham sido expulsos. Mas ao se tornarem os representantes deste mundo por usurpação, eles voltam ao céu e agora são expulsos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite. No caso da história de Jó. Ele estava aqui no planeta Terra e ia lá em cima para acusar
a humanidade. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, isso foi aqui após a cruz, após a morte de Jesus. Por isso festejai, ó céus, e os que nele habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que pouco tempo lhe resta? Porque ele já tinha sido derrotado na cruz. Ele sabe que foi derrotado, então ele vai só tentar fazer raiva em Deus, destruir tudo, né? Perseguir os seres humanos, fazer com que eles se afastem de Deus para então destruí-los, é tudo que ele faz. Então, temos aqui duas expulsões de Lúcifer. Na primeira, ele é apenas expulso do céu, mas encontra um espaço no planeta Terra. Mas Deus não o direcionou à Terra. Ele volta para o céu e é expulso novamente. E agora, como apenas o planeta Terra havia pecado, ele fica preso ao planeta Terra, não tendo mais acesso às cortes celestiais. Ok? Circunscrito à Terra, Apocalipse 12, 13. Um outro texto que vamos ler hoje é João, capítulo 12, verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então Jesus iria morrer, ele iria condenar Satanás, seria condenado pelo quê? Pelo assassinato de Cristo. E ele seria expulso. Ué, mas ele já não tinha sido expulso? Agora ele seria expulso do céu pela segunda vez. Vamos para a pergunta da Miralva Brandão. Tiago, por que você diz que Jesus é filho de Adão? Me explique. Miralva, é o seguinte, porque quando a gente abre a Bíblia lá em Lucas, olha só, Lucas 3, 23 a 38, diz assim, ora, Jesus, que era filho de José, que era filho de Eli, que era filho de Matate, Matate era filho de Levi, Levi era filho de Malqui, e aí você vai, filho, que era o pai de quem, era o filho do pai de quem, você chega lá, olha, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, e Sete era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Então, se você for seguir, né, o pai de Jesus, o avô de Jesus, o bisavô, você vai chegar lá em Adão. Jesus é humano e Adão é o pai da humanidade. Então, Adão é o pai de Jesus. Próxima pergunta, Jana Cardoso. Tiago, os ritmos da música africana também são para invocar o diabo? Eu respondi assim, eu vou ler a minha resposta para ela. Jana, não só da música africana, existem ritmos europeus que fazem a mesma coisa. Perceba aqui, meus amigos, eu não estou falando de música secular, música utilizada na igreja, né? Alguns tentam arrastar a discussão para isso. Esse não é o ponto. O ponto é a estrutura da música, o ritmo da música. Então não se trata de um preconceito aqui, não, é só os ritmos africanos. Não, os ritmos europeus também. Você tem valsa, você tem polca, você tem tarantela, são danças. E nas danças estamos estimulando a carne. Não são os anjos de Deus que estão ali no salão de baile, não é mesmo? Quem está ali no salão de baile, dança com uma, dança com outra, trai a sua mulher, né? Fique encantado, enamorado de outro homem que não é o seu marido. Então, não são os anjos de Deus. As danças modernas, é que daqui a pouco alguém vai falar que Davi dançou. Ninguém sabe como que foi. As palavras em hebraico não nos dão a mais pálida noção do que foi que Davi fez. Longe de se parecer com as danças modernas, segundo o espírito de profecia. Longe, longe, longe. As palavras em hebraico não nos elucidam o que foi a tal dança de Davi. Agora, uma verdade nós temos. Os apóstolos não dançaram, né? Se Davi dançou, se Davi teve mais mulheres, né? Se houve uso de joias por parte de Abraão, se Noé bebia vinho, fato é que os apóstolos não fizeram nenhuma dessas coisas. E precisamos olhar aqueles que tiveram mais luz, mais revelação após a vinda de Jesus aqui a esta terra. Não é mesmo? Então, a dança moderna, ela é condenável. E a dança moderna está chamando quem ali? É a pombagira ali, né? Os espíritos para influenciar a sensualidade. É essa a ideia. Eu estou usando aqui uma linguagem dos cultos afros, mas no fundo, não seja ingênuo, ok? Então não só a música africana,
né, existem ritmos europeus que fazem a mesma coisa. A música tem uma dimensão espiritual. É como um jingle de campanha política. Ou esse ritmo está de acordo com um lado, ou está de acordo com o outro lado, né? Música de quem você quer cantar? Que agrada a Deus ou que agrada o diabo? Ritmos que promovem a dança, sensualidade, frivolidade, não estão invocando Deus, os anjos ou o Espírito. Tiago, mas às vezes não se trata dessa questão maniqueísta, ou é do bem ou é do mal. Às vezes os ritmos são só produções culturais, né? Produções humanas, produções neutras. Talvez, né? E uma pergunta. Pendor da carne é para que lado? Para a santidade ou para o pecado? Né? A inclinação da carne é para o céu ou para a terra? Né? As obras da carne, já ouviu essa expressão? Obras da carne, aquelas que são naturais do ser humano, né? Sensualidade, feitiçaria, magia, glutonaria, né? Elas não vão herdar o céu, né? Então, assim, quem é o príncipe deste mundo? Não é o diabo? Aí que vem aquela pergunta. É uma produção cultural feita por quem? Por um homem carnal, vendido à escravidão do pecado, inclinado para o mal, sem o Espírito Santo, e que faz produções, né, que estão contra a vontade de Deus. Então, quando você fala assim, a cultura do Brasil é o samba, a cultura da Índia é aquele paganismo, a cultura do homem é o paganismo. Por isso que Deus nos deu a revelação e o Espírito Santo e a graça para nos elevar dessa cultura. Então, pode ser cultural? Pode ser cultural. Agora, não quer dizer que o cultural vai para o céu, né? A cultura humana, me parece nas Escrituras, que ela será destruída. Por isso, a nossa religião deve ser o texto inspirado, né? Os pensamentos, como diz Paulo, pensai nas coisas lá do alto. Esqueça um pouquinho a cultura deste planeta, né? Então, olha lá, ritmos carnais que estimulam os desejos da carne, criados por seres humanos carnais, estão convidando Satanás e seus anjos. Então, estude sobre ritmos. O que caracteriza o rock? Pop, forró, funk, é a batida, né? Não é a letra. As músicas, tem esse negócio que música é cultural, né? Mas veja só que interessante. Os filmes gravados nos Estados Unidos, quando vão lá para a França, eles mudam o quê? A legenda, né? Ou a dublagem. Quando vem aqui para o Brasil, né, e passa na televisão, os atores estão ali dublados em português, né? Quando vai lá para a Rússia, a legenda vira para russo. Quando vai para o Japão, a legenda está em japonês. Agora, você sabia que eles não mexem nas trilhas de música? Então tem uma trilha de música que gera medo. Né? Medo. Faz medo nos Estados Unidos, medo no Brasil, medo na Europa, medo no Japão. É medo. Né? Quando é uma música romântica, eles não mudam a trilha sonora, porque o ser humano ele é afetado pela música independentemente da sua cultura. Está aí a prova. Os filmes são a prova de que a música afeta todas as culturas de maneira semelhante. Medo, paixão, né? Isso aí os filmes trabalham. Né? Se não houvesse música, não haveria cinema. Então a pessoa perguntou, eu francamente aqui estou respondendo. Preste atenção, é o ritmo que é o negócio. O ritmo que vai mudar a música. Então muita gente fala assim, não é música gospel. Gospel não é ritmo, por favor, gospel não é ritmo. Existe gospel sertanejo, existe gospel funk gospel, existe gospel country, existe gospel balada rock, pop rock, existe gospel jazz, existe gospel de tudo. Gospel não é ritmo, ok? Gospel é música cristã, com letra cristã, né? Então existe, né, vários ritmos dentro do gospel. E às vezes a pessoa fala, não, é gospel. Não, tem que olhar o ritmo da música gospel. Vamos aqui, Conceição Silva.
Tiago, por que a gente não tem força? Irmã Conceição, existem vários fatores, vários motivos que eu poderia listar aqui pelo fato de não termos força. Primeiramente, nós temos uma natureza caída, nós temos as tentações que vêm do nosso próprio coração, nós temos as tentações externas que vêm de Satanás e dos seus anjos, nós estamos rodeados de um mundo de pecado. Então, essas coisas nós não temos como mudar. Mas eu gostaria de listar aqui um ponto. Mas eu gostaria de mudar a sua pergunta. A pergunta da Conceição é: Tiago, por que a gente não tem força para fazer o certo? Por que a gente, às vezes, quer, mas não consegue? Essa é a pergunta dela. Agora, invertendo a pergunta Tiago, por que Jó conseguiu? Por que Enoque tinha força? Por que Moisés foi o homem mais manso que já existiu? Por que Elias, um homem segundo as mesmas paixões que nós, orou e não choveu por 3 anos e meio, e tornou a orar e choveu? Ele era como nós. Porque Isabel e Zacarias eram irrepreensíveis, homens justos diante de Deus. Como é que essas pessoas conseguiram? Bem, isso já nos revela que eles conseguiram e que existe um meio. E um dos principais pontos por que nós não conseguimos ou por que nós não temos força, minha querida irmã, é a falta de fé. Como assim a falta de fé, Tiago? Eu creio em Jesus, vou à igreja, mas às vezes não levamos a fé às últimas consequências. Pedro falou o que para Jesus? Mestre, se és tu, permita que eu saia do barco. Essa história está lá em Mateus 14. E aí Pedro saiu, olhando para Jesus, teve fé e caminhou sobre as águas. Mas de repente ele olhou para trás e desviou o olhar de Jesus. E quando ele viu o tamanho das ondas, ele também não teve força e ele caiu. Então a história de Pedro ilustra porque não temos fé. E esse de não termos fé se desdobra em várias coisas. E a primeira questão é ter fé que Cristo pode salvar você. Ele pode perdoar todos os seus pecados. E fé que ele pode livrar você de pecar. Ou seja, fé que ele perdoa e fé que ele concede força. Ele reabilita você para que você tenha condições de decidir na vontade e de realizar novamente. Agora, quando você ouve vários pregadores dizendo que não tem como nós obedecermos à lei de Deus, que não é possível ser fiel, que nós temos essa natureza carnal e não é possível resistir a Satanás, que ele não vai correr de nós e que a graça não nos habilita a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que não é possível vencer como Jesus venceu, Apocalipse 3, 21. Quando nós somos bombardeados por esses erros teológicos, você acha que nós vamos ter fé diante da provação? Chega um jovenzinho que ouve assim: nós somos pecadores, temos aqui os nossos desejos carnais, e por mais que você se esforce e obedeça a Deus, sua obediência não vale nada, Deus não está nem para isso, né? Nós vamos pecar mesmo, mas depois a gente pede perdão. E aquele jovem fala assim, aquele jovem era eu, não estou falando de ninguém, realmente não tem como, né? Realmente. E aquele jovem cai, entendeu? Então aquele jovem, ele acredita que não é possível, ele vai lá, ele cai, depois ele pede perdão. Imagine as pessoas lutando com as suas tendências homossexuais e ouvem que não é possível vencer o pecado. Ele jamais vai ter o alvo de vencer se ele acha que não é possível vencer. Então, o primeiro ponto, irmã, é isso. É acreditar que em Cristo existe a vitória e que é possível obedecer todas as orientações de Deus. Aí a gente vai ter a fé e colocar a fé em Cristo. Ele venceu por mim e agora ele vai vencer em mim. Não sou eu mais quem vive,
Mas o Cristo que vive em mim é vitorioso. E se ele vive em mim, ele vai vencer por mim e em mim. Isso aqui é importante. Porque por aí hoje existe esse discurso que não tem como. Isso não tem como. Meu amigo, fala isso aqui para um jovem de 16 anos. Se não tem como, não tem como. Se não tem como, ele vai fornicar. Se não tem como, ele vai beber. Se não tem como, ele vai sair por aí. E se não tem como, qualquer esforço que se faça é legalismo, é farisai, porque não tem como. Então, enquanto a gente achar que não tem como orar e parar de chover, não tem como ser um homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal, não tem como. Nunca vai sair um Jó, nunca vai sair um Elias. Enquanto a gente pregar que não é possível ser irrepreensível como Zacarias e Isabel, nunca vai ter outros Zacarias e Isabel. Então, dando pontos práticos agora, precisamos, irmã, ler a Bíblia todos os dias, orar sem cessar, de preferência 3 vezes por dia, fora do horário das refeições, no seu quarto, ajoelhe e ora. E agora um ponto importante, é preciso tirar o diabo de dentro da casa da gente. Tudo que a gente vê, e ouve, e come, e veste, e conversa, isso influi sobre a nossa mente. A gente está lá, com o rádio ligado, está tocando músicas impróprias. Televisão está mostrando, está falando notícias. Aí você ouve palestras, coisas na internet, tem conversas com amigos. Tudo isso repercute sobre a nossa força, a nossa mente. Aí por que não temos força? Nós vamos à igreja, entregamos o coração para Jesus. Aí dá o pôr do sol, você coloca música mundana na sua casa. Aí você vai ver filme, e filme tem lá sexo entre pessoas não casadas, até às vezes mostrando a situação. Tem gente atirando no outro, tem gente com cobiça, dinheiro. Aí você foi dormir tarde, aí você não se alimentou bem, você não fez exercício, e aí no domingo você vai fazer coisas que não edificam, e aí não tem Espírito Santo que ajude você a fazer o bem. Porque você está pondo para dentro influências negativas que estão roubando tudo de bom que você recebeu na igreja no sábado de manhã. E aí uma briga injusta. Sábado de manhã, 2 ou 3 horas de sermão, oração, pregação, né? Quando tem mensagem bíblica ali, ok, quando, né, que às vezes no sermão não tem Bíblia, né? Vamos pensar que teve Bíblia ali. Aí você fica o sábado à noite, o domingo inteiro e às vezes a semana inteira 40 ou 80 horas de influência mundana. Aí não vamos ter força mesmo. Então, precisamos crer que Jesus nos ama, que Ele nos perdoou e que não existe nada que Ele não possa fazer para nos livrar de pecar, para nos fazer obedecer aos 10 mandamentos. Eu cresci ouvindo isso na minha igreja adventista, né? E hoje tem aquele negócio, não vai dar, nós não vamos conseguir. É o discurso dos espias que ficaram derrotados no deserto, não vai conseguir mesmo. Por quê? Né? O pessoal pergunta para Moisés, por que a gente não conseguiu, né, ir entrar na terra prometida? Porque vocês nunca acreditaram que era possível. Quando Josué e Caleb disse assim, eia, possuamos a terra, vocês falaram, não tem como, não dá, é difícil, os gigantes, as cidades são muradas, não tem como. Aí Josué e Caleb falou assim, mas Deus mandou as pragas no Egito, Deus abriu o mar vermelho, mas não tem como, não dá, isso aqui é só assim a vontade ideal de Deus, mas Ele não vai fazer isso por nós. Aí vem essas conversas, que Deus não vai nos livrar, que Deus não vai tornar irrepreensível, para que nós possamos, no meio de uma geração pervertida e corrupta, brilhar como luzeiros do mundo. Isso aqui é muito sério. Aí vamos ficar prostrados no deserto. Então você precisa crer que Jesus te ama, perdoa seus pecados e Ele vai te habilitar para cumprir a lei de Deus. Mas aí você tem que ler a Bíblia todo dia. E isso aqui tem que ser um alimento. Você tem que se nutrir disso daqui. Ler, estudar, pesquisar, ler. A religião dos protestantes é a Bíblia. Lembre-se disso. Depois, oração, orar, tempo com Deus. E depois, tem que arrancar da vida a cultura deste mundo, a cultura deste século. É música, é filme, é série, é novela, é jogos, é games. Arranque tudo em nome de Jesus da sua vida. E aí você vai ver vontade de orar,
vontade de jejuar, vontade de se alimentar de Cristo dia e noite. Aí o seu coração vai arder quando você ouvir o nome de Jesus. Aí você só não vai ler mais a Bíblia porque você não tem mais tempo. Você não vai ler mais os testemunhos porque lhe falta agenda. Aí você vai ter força. Aí você vai ter muita fé. E aí, como Jesus disse para Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, edifica a minha igreja. Queridos amigos, foi a nossa conversa com os inscritos aqui no canal. As perguntas são boas, eu vou deixar marcado, né? Caso você não queira ver as perguntas, começa aqui e eu vou começar a lição aqui, ok? Bem, gostaria de convidar você para passar lá na editora luzdomundo.com.br e encomendar a sua lição Métodos de Interpretação de Profecia. Nós vamos lançar o livro sobre métodos de interpretação de profecia nas próximas semanas. O livro está para ser enviado para a gráfica, estamos terminando ali o índice remissivo. Então, aguarde-se. O próximo trimestre será emocionante. Você não pode ficar sem a sua lição. Jovens, lição dos jovens, antes que falte. Irmãos, cada dia mais eu me emociono mais com o livro Homem do Céu. No dia que eu fizer uma semana de oração, eu quero contar uma história a cada dia da semana de oração desse livro. Está fortalecendo a minha fé. Olha, você que está vendo essas novidades aí dessa geração, tem um livro escrito pelo pastor Douglas Reis, Geração Y. Pastor Douglas Reis tem um canal aqui no YouTube, Todavia. Pastor Douglas Reis tem livros publicados pela Casa Publicadora. E esse aqui foi um dos primeiros livros que ele escreveu. Olha que livro gostoso. Ele está num excelente preço lá. Não é por isso não. É porque você não encontra nada com essa quantidade de páginas, com esse conteúdo, pelo mesmo valor. Vai falar sobre o quê, Tiago? Adventismo, pós-modernidade, gerações emergentes, né? Estilo de vida, cultura, educação superior, música sacra, tolerância, intolerância, essa questão de verdade absoluta, verdade relativa. Explosão Y. E você que quer se aprofundar aqui, dicionário de crenças cristãs. Não pense que é assim um dicionário. Né? Ele fala o que os primeiros cristãos pensavam sobre lava-pés. Aí tem lá os textos. Clemente, Orígenes, Agostinho, Inácio, Tertuliano, o que pensavam sobre dízimo, o que pensavam sobre vocabulário, sobre teatro, o que pensavam sobre política. Então, às vezes você vai pregar e aí você quer fazer um apanhado histórico, eu uso isso daqui, tá bom? Dicionário de crenças dos cristãos primitivos. Ah, temos que dar um presente para os anciãos. Já demos camisa, já demos cinto, já demos gravata. Aí você dá esse livro, né? A gente tem que passar a alimentar os nossos anciãos com conteúdo. Livros, bíblias de estudo. Isso aqui, ó, Dicionário de Crenças dos Cristãos Primitivos. Uma ótima opção para você dar para os anciãos e pregadores da sua igreja. Vamos à nossa lição, regras de engajamento. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Mas todo tipo de pecado, o que você acha? A Bíblia falou, né? Pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo na sua vida. E ele vai fazer isso. Agora, existe aqui regras nesse grande conflito. E esse é o tema. A origem do mal, Lúcifer, isso a gente estudou. Agora vai ser regras de engajamento. O autor vai bater isso, na tecla disso, em todos os dias da lição. E para você não fugir do tema, você precisa, nas histórias no tema aqui, mostrar essa questão das regras de engajamento ao longo da lição. Então, no Monte Carmelo, na parte de sábado, o autor fala que Elias expôs os chamados deuses das nações. Baal, quem era Baal? É algum anjo, amigo de Lúcifer. Astarote, é algum demônio que está ali por trás, né? Zeus é a própria referência a Satanás. Afrodite, né? Netuno, Poseidon, Hades, isso tudo eram demônios da antiguidade que tinham ali os seus sacerdotes, os seus templos, o seu culto, né? A Diana dos Efésios era um demônio. E
eles às vezes apareciam. Então não pense que os povos da antiguidade ficavam ali com um pedaço de pedra, é só cultural. A religião deles era uma questão cultural. Não, era satanismo, era ocultismo, né? A Bíblia diz que, olha só, Deuteronômio 32, 17, Moisés disse: ofereceram sacrifícios aos demônios. O Deus de Ecrom, o Deus de Moabe, o Deus dos filisteus, Dagon, o Deus que era metade homem e metade peixe, né? O pessoal vê Ariel, a linda sereia, né? Evocando ali o Dagon. Eram demônios. E eles apareciam. Então não era só um negócio cultural. O povo fala, existe um Deus. E ele aparece. E é por isso que a Bíblia fala que Yahvé é o Deus dos deuses. O Senhor dos senhores. Ele não está no mesmo plano que os anjos caídos. Os anjos caídos têm poder, mas Yahvé tem mais. E aí Paulo também fala que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Por trás dos falsos deuses das nações existem, na verdade, demônios disfarçados. E aí essa semana, um videozinho aqui espalhou-se pelo WhatsApp, pela internet, do Milton Cunha, um carnavalesco, um comentarista de carnaval, muito famoso ali na Rede Globo, e que sempre aparece e que já participou de várias escolas de samba, explicando o que é carnaval. Ele diz, carnaval é macumba, sim. Carnaval é aquela mistura do candomblé com os orixás. O carnaval, ele importou o culto que se faz no terreiro para a avenida, para o sambódromo. Então, o conteúdo do carnaval é o conteúdo da cultura afro. E da cultura afro vem ali os deuses afros, né? Os espíritos, o ocultismo, tudo aquilo ali. É isso que significa o carnaval. E ali as pessoas que tocam são os que tocam na macumba. Ele diz ali que quando a escola de samba fecha, começa a baixar a gira, a pomba gira, o demônio ali do sexo, os orgãs. Ele explica ali, né, quem tem conhecimento em religiões afro, ou quem não tem, vai ver ali. E aí, aquele culto é replicado por todas as emissoras de TV. Na verdade, é um culto ocultista, cultuando ali, né, espíritos. Eles não creem no diabo, no luz. São espíritos, são divindades, né, que se encarnam por aí. É culto aos demônios. É por isso que a Globo passa esse negócio. É por isso que isso aparece por aí, a Globeleza dançando nu ali, tá, o quê? Com uma pomba gira, com um demônio do sexo ali. É isso, é a mesma coisa, é o paganismo antigo. Aqui eu vejo todas as religiões alertando, os católicos falando, e aí católico, vai para o sambódromo, e aí evangélico, todo mundo alertando. E às vezes nós estamos ali, às vezes tem adventista, pelo amor de Deus, que comprou ali, não, eu só vou ver o desfile, é cultural, não é cultural, é culto aos demônios, música para demônios. Então, parte de sábado diz isso, o paganismo está aflorando, o paganismo retornou, o paganismo está crescendo. Domingo, um anjo atrasado. Leia Daniel 10, que nós já lemos na semana passada, onde aparece a expressão o grande conflito. Daniel 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E o que aconteceu? Daniel, ele viu que o povo não estava sendo liberto de Babilônia e ele se empenhou em oração por 21 dias. E parece que nada acontecia. E depois de 21 dias, o anjo apareceu a ele. Espera aí, tem que orar 21 dias? Como que funciona esse negócio? Olha só. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde quando? Desde o princípio. Desde o início. Deus já ouviu. Mas por que a coisa não aconteceu antes?
porque havia um grande conflito. O anjo veio e respondeu a oração, mas outro anjo estava resistindo ao anjo do céu. Desde o início foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, até que Miguel, uma referência ao Filho, a segunda pessoa da divindade, um dos primeiros príncipes, e aqui a tradução não está adequada, né, porque não existem vários Miguéis, vários príncipes, aí Miguel é um deles, não. Miguel é Deus. Veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Que profecia interessante, né? Uma profecia sobre o povo de Daniel nos últimos dias. Isso aí é para uma lição sobre Daniel. Até falamos sobre isso. Você veja lá a lição de Daniel, comentários aos capítulos 10, 11 e 12. Mas o que nos toca aqui é que os anjos ficaram pelejando, batalhando. Tiago, mas Deus não tinha força? Deus tinha. Mas não se trata de um conflito de força necessariamente, ainda que a força seja utilizada. Nesse caso aqui, eu acho que a força foi utilizada. Mas a questão é que o autor chama a atenção para certas regras do grande conflito que nós não conhecemos essas regras, mas elas ajudam a explicar um pouco da realidade. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo o que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Mas eis que surge o falso Esmerdes, o mago Galmata. Cambises morreu no Egito. E ali Galmata se disfarça, assume o trono e impede que a obra em Jerusalém fosse continuada. E ali vem um decreto que acreditamos, segundo uma linha de interpretação, expliquei isso lá na lição de Esdras e Neemias, que depois de Cambises, aquele que interrompeu os trabalhos foi o falso Esmerdes. E aí o grande conflito volta de novo. Para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos, um certo livre-arbítrio para atuar, que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes, cujos detalhes não são revelados e nós não conhecemos. Mas algumas alusões nos textos bíblicos nos faz perceber, né, que existem essas regras, né, as regras do jogo ali por trás do grande conflito. Um exemplo, a ressurreição de Moisés. Lúcifer foi lá e falou, não, a regra diz que ele pecou, ele é meu. Não pode ressuscitar e levar para o céu. O que Jesus responde para o diabo? Jesus não dá explicação. Não, a regra, Jesus só fala assim, cala-te. Que o meu pai te repreenda. Eu não te devo explicações. Eu vou pegar Moisés, eu vou levar. Então, Miguel não contendeu em palavras, ele não discutiu com o diabo. Ele só pegou o corpo e levou. E qual a resposta que ele dá para o diabo? Que Deus o repreenda. Então, parece que Lúcifer ali fazia, né, reclamava de alguma regra, né, de alguma falta. Opa, isso aqui não podia ser feito. E Miguel não contendeu com o diabo, apenas falou que Deus o repreenda. Outro momento aqui é quando Jesus expulsa os demônios lá do Gadareno. Os demônios vêm e falam o que para Jesus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? A gente sabe que você vai vir aqui mais antes do tempo? Aí não. Né? Então parece alusão a outra regra do jogo, que nós não conhecemos. E não podemos acreditar nos demônios, né? É melhor acreditar em Deus. Quando começar a acreditar em serpente, deu no que deu. Outro caso que nos mostra as regras é a história de Jó. Só que nós vamos estudar isso aqui depois, na terça-feira. Vamos para a segunda agora. Que Apocalipse 13
revela sobre os limites de atuação do inimigo. Ali em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar recebeu do dragão a sua autoridade. Então o dragão ele tem alguma autoridade. E a besta também recebeu autoridade para agir durante um prazo, durante um período de tempo, 42 meses. Então veja, ela recebeu autoridade, mas uma autoridade circunscrita, né? Uma autonomia dentro de alguns limites, algumas barreiras. É isso que aparece. E deixa eu ver, não trouxe aqui. Existe aqui também, se você quiser aprender mais sobre Apocalipse 13, um livro lá na editora Luz do Mundo chamado Apocalipse 13. Vai falar da besta do mar, da besta da terra e de muitos movimentos recentes das últimas décadas que querem eliminar a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos. É incrível como tudo já está preparado. E eu tenho um sermão aqui, prontinho. Já fizemos até a thumbnails, aquela capinha do vídeo no YouTube. Eu só preciso gravar o sermão. Estou esperando uma ocasião para gravar. Sobre chuva serôdia, o alto clamor e a volta de Jesus. O que mais falta para acontecer? Ou já aconteceu? Essa é a problemática nossa. Espero que você tenha ficado curioso. E um outro elemento aqui atual que eu quero chamar a sua atenção é para a lei Magnitsky. Já ouviu falar da lei Magnitsky? Você sabe, na política, aí, o Jornal Nacional já está falando disso, existe uma disputa política onde nos Estados Unidos está sendo aprovada uma lei, já passou em alguns comitês, ainda não foi votada no plenário, uma lei que puniria pessoas que violam os direitos e garantias fundamentais, como a liberdade de expressão. Então, estão comentando muito sobre a aplicação da lei Magnitsky para essas pessoas. A lei Magnitsky foi criada, se eu não me engano, na administração do Obama. Então é uma lei que não tem 20 anos, uma lei recente. E essa lei foi aplicada contra 200 pessoas apenas, inclusive um dos juízes do Tribunal Penal Internacional. Eles dizem que essa lei é a morte financeira, a sepultura financeira, porque ela é capaz de bloquear os seus ativos nos Estados Unidos. Eu não tenho bens, imóveis, valores nos Estados Unidos. Mas ela vai bloquear todos os bancos onde você tem conta. E por isso os bancos vão fechar a sua conta. E aí você não vai poder ter mais acesso à rede bancária. Você não vai poder mais fazer transferências bancárias internacionais, porque o sistema SWIFT pertence também aos Estados Unidos. Você não poderá mais usar o seu cartão de crédito, Visa ou Master, porque o sistema financeiro não quer que você utilize crédito. Você não vai poder pedir crédito. A lei Magnitsky bloqueia a vida financeira da pessoa. E eu fiquei pensando, isso aqui não é o não compra e não vende? Pode ser mais aprimorado, mas o mecanismo existe. O mecanismo de declarar sepultura financeira já existe. Ele pode ser mais incrementado, mas está ali. E ele pode ser utilizado contra pessoas físicas, contra CPFs. Sepultura financeira. Lei Magnitsky. Um belo dia, a lei será utilizada naqueles que rejeitam adorar a besta e a sua imagem e a receber a marca da besta. Aqueles que têm o selo de Deus sofrerão o não compra e não vende. Então estude Apocalipse 13. Okay? Apenas trouxe aqui algo atual para vocês, que é meu papel, né, trazer algo atual. O foco aqui de segunda-feira é só dizer que a besta, ela teve uma autoridade, mas uma autoridade limitada. A autoridade do dragão para agir por um período de tempo. Depois ela perde ali o seu poder. Então não se trata apenas de poder, mas existem regras de engajamento que orientam o grande conflito e nós não conhecemos. Terça-feira, o caso de Jó. Que princípios do grande conflito são revelados no livro de Jó? Jó era um homem perfeito, tinha um caráter perfeito. Satanás afirmou que ele só agia da maneira que agia, só era obediente, por interesse. Ou seja, Jó era um homem reto, justo, temente a Deus, e que se desviava do mal, porque Deus o deu dinheiro. Mas, além disso,
por causa da sebe. O que é sebe? A gente não entende ali. Sebe quer dizer cerca. Então, Lúcifer fala assim, você não deixa eu pôr a mão no homem, você não deixa eu colocar umas tentações ali para ele, né? Olha aqui onde que está o texto. Jó, capítulo 1, verso 10. Acaso não cercaste com sebe? É como se Deus estivesse impedindo Satanás de tentar destruir, pegar Jó. Aqui que vem a beleza da coisa. Se Deus cercou a Jó com sebe, ele não pode cercar você também? Lembre-se, temos tentações externas, que são as tentações de Satanás. Temos tentações internas, oriundas da nossa natureza caída, pecaminosa. Então, ao que parece, Jó, ele havia dominado a sua natureza, né? Pela graça. A natureza ainda estava ali, mas ela estava sob o domínio do Espírito Santo, da natureza divina. E Satanás falou, opa, agora eu tenho que dar uma pressão de fora. Tem gente que acha assim, o dia que o diabo for destruído, ele vai parar de pecar. Meu amigo, você tem natureza pecaminosa dentro de você. Você tem uma concupiscência carnal. A gente peca não é porque o diabo está do nosso lado, não. É porque o nosso coração é inclinado ao mal também. Então, ali Deus protegeu Satanás e Jó manteve a sua fidelidade a Deus. E o que o diabo pede? Tira a sebe, tire a cerca. Então tem essas regras de engajamento no grande conflito. Você, por que o diabo não chega na sua casa, manda um ladrão estuprador que destrói você, seus filhos, põe fogo em tudo? Porque Deus colocou uma cerca em volta da sua casa, uma sebe. O diabo sabe onde você mora e ele não pode entrar na sua casa, porque você tem uma aliança com o Rei dos Reis. Você tem uma aliança com Jesus. E ele colocou a sebe em volta da sua casa. Você vai à igreja, você tem um pacto com Jesus. Não tem aliança? Seja fiel à aliança. Quem vai ao terreiro tem um pacto com os espíritos. É simples. Quem vai ao centro espírita tem um pacto com os espíritas. A gente não prega. Quem vai à igreja tem aliança com Jesus. Ele disse o que para Abraão? Não temas, eu sou o teu escudo. Gênesis 15, verso 1. Mas quando a gente começa a violar a aliança, ouvindo músicas, indo lá, vendo o desfile de samba, os anjos de Deus, espera aí, isso aqui não é um aliado? Se ele é um aliado, parece que ele está indo para o lado de lá, o que nós vamos fazer aqui? E Deus vai respeitar a sua escolha. Olha, se ele não quer, eu me afasto. Não estou dizendo que tudo de mal que acontece é porque essa pessoa é infiel. O caso de Jó mostra isso. Deus permitiu Satanás destruir a vida de Jó, mesmo Jó tendo sido fiel. Mas atenção que a lição nos chama, para o que a lição nos chama? Para o ponto. A lição nos chama a atenção para um ponto. Que ponto é esse? Que Deus, ele põe certos limites em Satanás. Isso mostra que Satanás tinha limites, regras de engajamento, e que ele queria prejudicar a Jó e Deus não permitia. E aí, de repente, Deus tira a sebe e fala, vai lá, só não toca na saúde. Não deu certo. E aí Deus falou, tá bom, vai lá de novo, mas não mata. Você não vai poder ultrapassar esse limite. Existem regras no grande conflito. E essas regras nos ajudam a explicar por que existe o mal. Não sabemos de todos os detalhes, mas nos ajuda a explicar por que Satanás parece ter alguma liberdade para causar inundações, para causar incêndios, para causar terremotos que afetam pessoas justas. Quando houve a enchente do Rio Grande do Sul, houve um debate na internet. Foi Deus? Foi o diabo? Né? Eu pergunto, será que não foi os dois? Ah, Deus faz essas coisas ruins? Irmão, não sejamos ingênuos. Existem os juízos de Deus. Existe também a capacidade de Satanás e seus anjos de manipular os elementos da natureza. Então Deus colocou a sebe e ele impede Satanás de agir. De repente Deus tira a sebe. Satanás vai lá e produz a inundação.
Quem é o responsável? Depende da perspectiva que você olha. Numa perspectiva grega, quem causou mesmo foi Satanás, ele que foi lá e causou a inundação no Rio Grande do Sul. Pela perspectiva hebraica, bem, quem tirou a sebe foi Deus. Quem tirou a cerca foi Deus. Se Deus não tivesse deixado, o diabo não teria provocado a inundação. Depende da perspectiva que você olha. Ah, mas quantas igrejas foram destruídas, quantas pessoas boas morreram? Deus não pode ter feito isso. Como eu falei, Deus não tirou a sebe aqui de Jó, que era um homem com caráter perfeito, irrepreensível. E Jó perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos. Há muito do grande conflito que nós ficaremos a eternidade para entender o porquê das coisas que aconteceram na nossa vida. Talvez o que aconteceu com Jó acontece conosco também. E às vezes ou culpamos a Deus ou não entendemos e ficamos sem fé. Jó manteve sempre a sua fé em Deus. Ele falou do que ele não sabia, mas ele manteve a sua fé em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E eu, em minha carne, com estes meus olhos, verei a Deus. É isso que nós precisamos no grande conflito. Mas lembre-se, a história de Jó ensina várias coisas. Existem regras de engajamento no conflito. Existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que Deus viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo. Muitas vezes o justo é atingido nesse conflito e nós não entendemos o porquê. Um dia será revelado, como a história de Jó já foi revelada. Vamos aqui, quarta-feira. O príncipe temporário deste mundo. Leia João e segunda carta aos Coríntios e Lucas. O que esses textos ensinam sobre o governo do inimigo neste mundo? Dizem que Satanás é o príncipe deste mundo, que na cruz ele foi julgado, condenado, ok? E que ele foi expulso. Eu já expliquei quando ele foi expulso do céu. Existem duas expulsões. Se você caiu aqui, volte para o início do vídeo. Diz também que ele tinha autoridade, certa autoridade sobre os reinos da terra, quando ele fala para Cristo. Tudo isso te darei, todos os reinos da terra te darei, se prostrado me adorares. Que autoridade que era esta? Nós não sabemos, mas ele é chamado de príncipe, usurpador deste mundo, imperador, o império das trevas, que se contrasta com o reino da luz. Jesus é um rei. O rei tem legitimidade. O imperador é um conquistador mau. Então ele é o imperador, o príncipe deste mundo. E nessas regras, Deus precisava conceder livre-arbítrio às criaturas, né? E agir segundo as regras de engajamento sobre as quais não temos pleno conhecimento. Então, ele concedeu uma esfera de atuação para o diabo, uma esfera de atuação para os seres humanos, coloca a sebe, a cerca em alguns casos e diz: Satanás, até aqui você vai, até aqui você não pode. E deixa as plantas crescerem. Deixe o trigo e o joio se desenvolverem. Quem criou o mal? Um inimigo. Mas os princípios precisam ser levados às últimas consequências para que tudo fique esclarecido. E a humanidade, os anjos e os mundos não caídos possam se convencer que Deus é amor, porque Deus está no banco dos réus. E Deus é julgado por todo o universo pela maneira que ele julga. O modo pelo qual Deus está conduzindo o desfecho do grande conflito aqui na Terra vai inocentar Deus perante todo o universo. Por isso precisamos confiar que ele é um Deus de amor. Se fosse para ele destruir tudo como um tirano autoritário, ele já teria feito. Ele não precisava
de dar espaço a Satanás. Transparência do julgamento. Quem é tirano não dá transparência. Só dá transparência quem não tem medo do que será revelado. É por isso que existe juízo investigativo. É por isso que existem livros. Para que o universo inteiro entenda que aqueles que foram resgatados, pecadores que foram para o céu, havia um motivo para levá-los para o céu. Deus agiu de modo justo, mereciam a morte, mas a justiça em levá-los para o céu. Aliás, o princípio da justiça nos leva à destruição, né? Por isso que a Bíblia diz que no Calvário, o amor e a justiça se encontraram, se beijaram. Então Deus não vai ser injusto ao levar pessoas que deveriam ser destruídas para o céu. E por outro lado, ele não será mau em queimar os ímpios e Satanás. Haverá um motivo pelo qual eles devem ser queimados. Isso só poderá ser enxergado pelo universo quando o fruto estiver maduro, o fruto do joio e o fruto do trigo. Para ninguém no universo ter dúvidas sobre o destino de cada pessoa, ou para a vida eterna, ou para a morte no lago de fogo temporário. Então Deus, ele permitiu as regras do trigo e do joio, são as regras de engajamento, para que tudo fique muito bem acertado, claro, se ninguém tenha dúvidas. Quinta-feira, limites e regras. Tal conflito não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre suas afirmações. A única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação independente, imparcial e aberta, uma auditoria. Já falei sobre isso. Por isso falamos de juízo investigativo, juízo de comprovação durante o milênio e depois juízo de execução. Leia Marcos 6. Até mesmo a ação divina pode estar totalmente relacionada com fatores como fé e oração. Será que existem regras de engajamento? Eu achei esse texto que a lição informou aqui tão interessante. Marcos 6, verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus pode tudo? Jesus pode fazer milagres onde ele quiser? Pode. Mas por que é dito aqui? Jesus não pôde fazer em Nazaré nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Porque no verso 6, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias vizinhas para ensinar. Outro texto, Marcos 9, 29. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Eu fico perguntando, será que a minha casa não é uma Nazaré? E aí eu oro a Deus e o demônio não sai da minha casa. Vou à igreja, mas Deus não faz milagre. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré. E se eu for um habitante de Nazaré, ele não vai poder fazer milagres na minha vida. Por quê? Admirou-se da incredulidade deles. Eu quero ler alguns textos que eu separei, e estão relacionados com incredulidade também, e que eles explicam o grande conflito. Quais foram as acusações de Lúcifer e qual foi a resposta de Jesus? Acompanhe comigo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. No início do grande conflito, declarara Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Cada pecado devia receber seu castigo, argumentava Satanás. E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça. Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou, que a lei não podia ser obedecida.
Isso que está envolvido aqui no grande conflito. Satanás tinha uma tese a provar, era a lei não pode ser cumprida. E uma vez que ele vê o homem pecou, agora já era. E aí Jó incomoda Satanás, porque Jó cumpre a lei. E Satanás tenta olhar nas regras de engajamento do grande conflito, nas regras do jogo, e fala: o senhor violou as regras. A lei não pode ser cumprida. E se Jó está cumprindo a lei, é que você está protegendo ele. Não pode, você tem que me dar autoridade para atuar. E aí Deus falou: tá bom, vai lá, eu retiro a sebe. Vamos ver quem está certo no grande conflito. Esse é o grande conflito. É isso que está em jogo. O caráter de Deus, que é tão sagrado quanto a sua lei. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. O Redentor do mundo passou pelo terreno em que Adão caiu, porque desobedeceu à explícita lei de Jeová. E o unigênito Filho de Deus veio ao nosso mundo como homem, para revelar ao mundo que os homens podem guardar a lei de Deus. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Satanás alegava que toda a raça humana estava sob seu domínio. Então, quem que alegava que nenhum ser humano podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão? Satanás. Ele alegou que Abraão não podia guardar a lei, e Abraão guardou. Gênesis 26, 5. Porque Abraão guardou os meus mandamentos, meus estatutos, as minhas leis, as minhas ordenanças. Abraão guardou tudo. Né? Pecou bastante, mas se arrependeu e no final guardou tudo. Depois, Noé era um homem justo. Caiu depois, né? Mas a Bíblia diz que era um homem justo. Jó era um homem reto, íntegro, perfeito, temente a Deus e que se desviava do mal. Não impediu que ele falasse demais, mas ele estava contradizendo a acusação de Satanás. Enoque assustou o diabo, porque a tese do diabo é qual? Que depois da queda, ninguém tem condições de guardar a lei de Deus. É isso que está envolvido. E se ninguém tem condições de guardar a lei de Deus, e se ninguém de fato conseguir guardar, ele prova a tese dele. Qual? O problema está com Deus. Quem fez a lei? Deus. Se ninguém consegue guardar a lei é injusta. Ele é um tirano totalitário, autoritário. A lei que é o problema. A minha lei, segundo o diabo, é assim: faça o que tu queres. Essa é toda a lei. A lei de Deus é amar a Deus e amar ao próximo, como Jesus nos amou. É o oposto. Agora, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 139. É uma seção que tem ali. Vários e vários textos. Eu selecionei alguns. Sempre devemos ser gratos, porque Jesus provou para nós, por fatos concretos, que o homem pode guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsidade de Satanás, de que o homem não pode guardá-los. O grande mestre veio ao nosso mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevar e santificar a humanidade por sua santa obediência a todos os requisitos de Deus, mostrando que é possível obedecer a todos os mandamentos de Deus. Ele, Jesus, demonstrou que é possível uma obediência que dure a vida toda. Olha que texto interessante. Muitos pensam que a santificação, ela é algo que dura a vida toda e você nunca obedece, né? É claro que a santificação é um processo. Ao longo da vida, estaremos sempre subindo um degrau, sempre nos santificando. Mas o X da questão aqui é que Jesus provou que é possível você ser obediente a vida toda, sendo que Satanás disse que era impossível. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso capitão. Ele mostrou, ele provou. E nós não podemos ser incrédulos, senão ele não vai realizar milagres em nossa vida. Portanto, Jesus dá ao mundo homens escolhidos e representativos, como o Pai deu o Filho, para exemplificarem em sua vida a vida de Jesus Cristo. Quem são esses homens? Noé, Abraão, Isaac, Jó, quem mais? Esdras, Neemias, Zacarias e Ana eram irrepreensíveis diante de Deus. Enoque,
Paulo. Como é que Paulo termina a sua vida? Vocês já prestaram atenção? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vou partir, recebo a morte, vão decepar a minha cabeça, mas em breve Jesus vai pôr minha cabeça no lugar e sobre ela a coroa da vida, reservada não somente a mim, mas para todos os que aguardam a sua vida. Homens representativos. Ah, Tiago, me mostre uma pessoa que obedeceu a vida inteira, né? Sempre tem essa perguntinha. Jó, Enoque, Paulo, né? Não impede que você possa ter uma falha, mas arrependa-se e levante novamente, continue a obra da santificação. Sinais dos Tempos, 16 de janeiro de 1896. Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão observarem a lei. E assim acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem obedecer à lei, então a falta estaria com o legislador. Já comentamos isso. Review and Herald era a revista adventista nos Estados Unidos, né? Se chamava assim, Review and Herald. 7 de maio de 1901. Os homens que se acham sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. Você já ouviu isso? Meu amado, se você falou isso, em nome de Jesus, arrependa-se e passe a pregar o contrário agora. Porque essa é a acusação do grande conflito. É em torno desse ponto que tudo está girando. As regras de engajamento giram em torno disso aqui. Essa é a prova. Pode ou não pode? Jesus falou, eu fui e obedeci tudo. Satanás fala, não, mas você tem vantagem. Você teve vantagem, você tinha duas naturezas. E aí Jesus fala o quê? Não, mas Enoque conseguiu, Jó conseguiu, Elias conseguiu, Paulo conseguiu, Pedro conseguiu. Ah, Pedro era um covarde. Pois é, era covarde, né? Teve medo. Mas eu pus ele na cruz de novo. E ali ele não teve medo, Satanás. Eu tenho homens representativos. Você é um mentiroso. A sua tese não se comprovou. O trigo e o joio cresceram e o universo viu os frutos, Satanás. Você será destruído. Os incrédulos que repetiram as mesmas acusações vão para você com o fogo. Vão com você para o fogo. Mas aqueles que creram, eu realizei milagres na vida deles. Eu implantei neles a natureza divina. E agora, eles vão ocupar o lugar no céu que você perdeu. Aqueles que representaram meu caráter, eu fiz milagres na vida deles. Eles aqui estão no céu. Jesus humilhou-se revestindo sua divindade com a humanidade para poder colocar-se como cabeça e o representante da família humana e por preceito e exemplo condenar o pecado na carne e denunciar as acusações de Satanás como mentirosas. Jesus guardou a lei, provando além de qualquer controvérsia que o homem também pode fazê-lo. Tenha fé. Se você não tiver fé que você pode ser obediente a Deus, você nunca será. Ninguém alcança um alvo ao qual ele não se propôs a alcançar. Se você pôs um alvo, você pode não chegar lá. Mas se você pôs um alvo abaixo, você nunca vai chegar no alvo acima. Está lá em Parábolas de Jesus. Não repita mais essas acusações. Essas acusações fazem parte da guerra dos bastidores. Seja um representativo de Cristo, como Abraão, Noé, Enoque, José, Abraão, Esdras, Neemias, Davi, caiu, mas se levantou, homem segundo o coração de Deus. Pedro negou a Jesus, mas depois foi fiel até a morte. Paulo perdeu a cabeça por Cristo, para reinar eternamente com os remidos na vida eterna no céu. Tenha fé. Leve a fé às últimas consequências. E os milagres ocorrerão na sua vida. Que Deus o abençoe.